O programa a seguir é livre para todos os públicos. Homilia Dominical. Oferecimento. Padre Wagner Ruivo apresenta Curso de Demonologia. Como os demônios agem, como estão organizados e como se dá uma possessão. Início em 5 de outubro às 9 horas da noite. Duração aproximadamente 4 meses. Aulas semanais com Padre Wagner Ruivo. Te esperamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que eu tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, a palavra de hoje nos fala, na verdade, sobre valor. Por isso que eu pedi aos músicos, antes da missa começar, não guarda a viola, Vinícius. Eu pedi essa canção bonita. Confesso a vocês, eu pedi para a turma do som, Ricardo, se puder botar um pouquinho só mais de retorno aqui para mim. Quando era adolescente, eu nunca contei isso em público. Quando era adolescente, eu ia a pé de lá do Mineirão, do presídio do Mineirão mais ou menos, até a igreja católica de Cristo Libertador, na Vila Carol, né? E um dia eu estava indo a pé, né? Passei o presídio, indo a pé. Cheguei lá na igreja de Cristo Libertador e era grupo de oração jovem, bonito. E uma moça loira estava cantando essa música, né? E quando ela cantou essa música, me tocou profundamente, porque eu percebi que, embora eu não mereça, o quanto Deus me ama, né? E foi então que comecei a entender que o amor, quando é verdadeiro,
não se trata de você fazer as coisas todas corretas, de você corresponder àquilo que a pessoa que te ama quer. Claro que é bom se você puder fazer isso, né? Mas ainda que você faça tudo errado, quem te ama de verdade não consegue deixar de te amar. Deus é todo poderoso, né? Não tem nada que Deus não possa. Mas é um paradoxo interessante, porque só tem uma coisa que o Todo-Poderoso não pode. Qual é? Deixar de te amar. Mas porque Ele não pode? Não, porque Ele não quer. Entende? Deus nunca vai deixar de te amar. Jamais. Mesmo que você faça tudo errado. Mesmo que as suas escolhas sejam inadequadas, né? Mesmo que você enfie o pé na jaca, o amor de Deus está na palavra, não sei o que eu estou dizendo. Deus fala assim: o meu amor por ti, Israel, podem os montes se abalar. Olha, podem os montes se abalar, mas meu amor por ti não recuará, não se abalará 1 milímetro sequer. Não importa o que você faça. E talvez você pense assim: mas e as pessoas vão para o inferno? A gente fica pensando que Deus manda a turma para o inferno. Quem vai para o inferno é porque não aceitou essa salvação de Deus. É porque não aceitou esse amor de Deus. E as pessoas que estão no inferno sabem que Deus continua as amando para toda a eternidade. E inclusive isso gera um sofrimento na alma do réprobo. Quem que é o réprobo? Quem foi para o inferno. Quem foi para o inferno, dentre os sofrimentos que ele tem, é saber: ele vai continuar me amando para todo sempre, com amor que nunca ninguém conseguiu me amar, nem mesmo minha própria mãe. Só que eu perdi esse amor para sempre. E essa é a tortura principal do inferno, mais do que o fogo. Muito mais do que o fogo do inferno, o que vai doer nos condenados é saber: ele continua me amando com todas as forças, com tudo que pode, e eu, um babaca, perdi esse amor. Como eu sou trouxa, eu perdi essa oportunidade de ser amado do jeito que eu sempre quis, desde que eu nasci. Esse é o sentimento terrível de quem está no inferno. E por isso a gente deve pedir que Deus nos livre dessa desgraça, né? Sabe? Você perceber que você falhou, que você pisou, que você recusou o único amor que não impõe nenhuma condição para te amar, que é o amor do papai, que é o amor de Deus, né? E aí eu me lembro que eu tinha 13 anos de idade, e essa moça foi cantando eita nós, essa moça foi cantando esse hino, né? E eu falei: uau, como Deus me ama, né? É sobre isso. Hoje e amanhã. Hoje o padre vai fazer uma homilia, amanhã o padre vai fazer outra na missa das 10. Por isso eu comecei com o evangelho breve. Amanhã é o comprido, é o inteiro, porque a igreja permite hoje esse evangelho, porque não dá para explicar tudo. Então eu vou explicar hoje a parte A. Se você não puder vir à missa amanhã, você assiste a gravação ou ao vivo a parte B. Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você
valor, o Espírito Santo se move em você. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora os músicos podem continuar. Na ocasião em que Jesus contou essa parábola da dracma perdida, é muito importante que a gente resgate o contexto histórico. Quando Jesus fala da dracma perdida, que é uma moeda grega, daqui a pouco eu explico melhor o valor dela. Jesus estava cercado de marginais. Marginais não no sentido de bandido. Marginais no sentido daquelas pessoas que são esquecidas, ou seja, deixadas à margem. E elas eram subdivididas em dois grupos: os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e os pecadores públicos. Então, era gente que aos olhos dos outros não valia nada. Cobrador de impostos representava o Império Romano, então o judeu tinha horror. São Mateus, por exemplo, Levi era cobrador de impostos, Zaqueu era cobrador de impostos. Eles eram odiados porque eles representavam cúmplices do Império Romano, eram cúmplices, né? E os pecadores públicos, veja bem, todo mundo é pecador, só que infelizmente alguns pecadores se tornam pecadores públicos. Todo mundo que está aqui nessa igreja, a começar por mim, é pecador. Por isso São Paulo falou na segunda leitura de hoje: eu sou o primeiro. Você viu na segunda leitura de hoje? Dos pecadores, do qual eu sou o primeiro. Só que você e eu temos a sorte dos nossos pecados não serem publicados, não é? E tem alguns que os pecados são estampados nas capas das revistas, nas grandes mídias e nos jornais. Essa é a diferença. Pecadores todos somos. É que os seus pecados não foram projetados num data show. Às vezes vocês falam assim: eu não vou me confessar com o padre porque eu tenho muita vergonha. Meu filho e minha filha, desculpe falar, dá um spoiler para você. Está na palavra. Não tem nada que esteja escondido que não seja manifesto. Tudo vai ser mostrado. Todos os pecados que eu e você cometemos serão exibidos como que num telão para todo mundo ver no juízo final. Não vai ficar nada escondido. Então é melhor passar vergonha já diante de Jesus, porque depois na frente das multidões. Se você tem vergonha, né, saiba que São João Bosco vai dizer que quando o demônio vai fazer você pecar, ele tira a vergonha. Você devia ter vergonha de pecar. Daí quando você fala, vou me confessar, que é o salmo de hoje, Salmo 50, vou agora levantar-me e volto à casa do meu pai, o demônio devolve a vergonha. Porque ele quer que você morra em pecado grave, para ele poder te levar para o inferno. Entende bem? Então não adianta. Não tem nada que esteja escondido que não será manifesto. Nada. Então é melhor procurar Cristo, juiz, salvador, no sacerdote, na confissão, já, para evitar problemas futuros depois, né? Então veja bem, dois grupos de pessoas.
os pecadores públicos e aqueles que eram considerados inimigos da nação, inimigos do povo. Jesus está rodeado dessa turma que está acostumada a ser nivelada por baixo, com essa turma que está acostumada a não ser valorizada, com essa turma que está acostumada a ser esquecida. E é neste contexto, capítulo 15 de São Lucas, que Jesus nosso Senhor conta as 3 parábolas que são chamadas ou classificadas de parábolas da misericórdia. Quais são? Digam comigo. A parábola da ovelha perdida, A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. parábola do filho pródigo. Então são 3 parábolas, as parábolas da misericórdia. Mas eu nunca, nesses 13 anos que eu estou aqui com vocês, eu não tive oportunidade ainda, tempo, que é tanta coisa para ensinar para o povo de Deus, de trabalhar excepcionalmente uma delas, que é a moeda. Então pela primeira vez eu vou trabalhar com vocês hoje a moeda, a dracma perdida. De que se tratava a dracma? Como já disse, era uma moeda grega. Era uma moeda de pouco valor aos olhos dos ricos, mas de grande valor aos olhos dos pobres. Porque, vejam bem, uma dracma, gente, correspondia a um dia de trabalho. E se era dos pobres, um dia de trabalho pesado, né? Me lembro quando minha mãe fazia faxina para economizar o passe. Ela ia de bicicleta e voltava de bicicleta. Às vezes, coitadinha, às vezes caía, né? Aí pronto, voltava cansada e machucada, né? Era fogo, né? Mas ela voltava com o dinheirinho do dia bem guardado, porque aquele dinheiro do dia valeu tanta coisa: desaforos, engolição de sapo, cansaço, tombos, machucados. Então não eram meros 50 reais na época. 50 reais valia alguma coisa, né? Não eram meros 50 reais. Era um dia de se matar, né? Hoje nós vivemos numa geração que recebe as coisas muito fáceis, e por isso eles perdem muito fácil também, porque o que vem fácil, vai fácil. E às vezes vocês também dão coisas de mão beijada para os filhos de vocês, não ensinam a eles o valor das coisas. Nós somos uma sociedade, gente, que sabe o preço das coisas, não o valor. E preço não é a mesma coisa que valor. Nós temos gente que sabe botar preço nas coisas, mas é uma geração que não sabe dar valor às coisas e às pessoas e aos grandes valores. Então veja bem, para uma pessoa pobre era um dia de trabalho. Era isso que valia a moeda dessa senhora. E como se não bastasse, pelo jeito ela era sozinha, porque quem trabalhava era o homem. Mulher não podia trabalhar, então ela se virava, né? Ela se virava. Então aquilo que para o rico não valia nada, para aquela pessoa pobrezinha valia tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem grandes condições, quanto vale, por exemplo, uma faxina hoje? Na casa de 150 reais. Não é isso? 150 para uma pessoa que fez faxina é muito. 150 para um cara que ganha e joga isso fora numa pizza, na noite de pizzada, não é nada. Porque às vezes aquilo que não significa muito para você, para o outro tem grande valor. Nós costumamos ver os outros a partir dos nossos sapatos, né? A gente tem dificuldade de empatia, que é a capacidade de se colocar no calçado do outro, nos pés do outro, né? E por isso então, as pessoas não entendem como que essa mulher fica tão feliz de achar a moedinha. E ela fica tão feliz que ela dá uma festa. Agora, parece, dizia um padre antigo, que o caldo do frango ficou mais caro que a galinha. Porque para celebrar a moeda que ela achou, ela resolveu chamar as amigas. Então tem que fazer um 5 o'clock tea ali, né? Um chá da tarde, um bolo e tudo para comemorar. Ela já não tinha muita coisa, mas ela é generosa. Ela divide o pouco que ela tem com quem não tem. E faz um bolo e chama as amigas e faz café, né? Essa parte é pouco verossímil na parábola de Jesus, porque não acontecia de alguém fazer isso, ainda mais sendo pobre. Então essa parábola está cheia de coisas que a gente pode ficar meio assim sem entender, né? Provavelmente essa moeda para ela não tinha somente um valor monetário, não, mas essa moeda parecia ter também um valor afetivo, porque a alegria que ela sente ao encontrá-la é fora do normal.
De vez em quando você não fica contente quando você vai sair, enfia a mão na calça, no bolso, você acha vintão, acha 50. Fala, ai, parece que você ganhou, não parece? Aí você esqueceu, né? Mas a gente fica contente, né? A gente continua achando, amém, né? Continua achando. Fico feliz, não achando nada, ai, 50, né? Mas você não fica tão feliz assim, porque ela tinha um vínculo afetivo com aquela moeda que nós não sabemos explicar. Talvez essa moeda tenha sido também ganha de alguém muito importante, não sabemos. Só sei que ela tinha um carinho especial para com essa moeda. E aqui então você vê que essa mulher colocava valor na moeda e não preço. Não preço. Aí já começa. Agora vamos ver quem está atento. Não vale colar. Vocês têm folheto aí, não vale colar. Vamos ver, fazer uma pergunta. Quantas moedas essa mulher tinha? 10. Né? Por que 10? Agora é uma pergunta mais difícil. 10 na Bíblia, principalmente no Evangelho, representa a totalidade. Tem uma ciência bíblica, chama-se gematria. O que significa gematria? O significado dos números por detrás dos textos. Então, quando São Mateus coloca alguns números, 7, 3, tem um significado. 6, né? Então, quando se fala que era 10, 10 significa na Bíblia totalidade. Ou seja, essa moeda perdida fez com que ela ficasse apenas com 9. E ela não sossega enquanto não tem 10. Transmitindo uma mensagem indireta de que Deus nosso Pai é essa mulher procurando a moeda perdida. E que esse pai não vai sentar à mesa enquanto todos os filhos não estiverem. Pois Deus quer que todos se salvem. Esse é o sentido. Então o número 10 não está colocado aí de mero enfeite. E agora sim esse texto começa a tocar a nós. Porque primeiro eu estou dando uma aula do que significa naquele tempo, os costumes. E agora o que isso tem a ver comigo? Agora o que isso tem a ver com a tua vida? Como é que isso toca a nós? Então veja, primeira lição. Por vezes nós deixamos que Satanás e as pessoas instrumentalizadas por ele nos convençam de que nós não temos valor. E uma das maiores estratégias do maligno é chegar para você através de algumas pessoas e dizer assim: como você é incompetente, como você não sabe fazer nada. Essa é a maior estratégia. Porque uma pessoa que não acredita no seu potencial, uma pessoa que não acredita na sua capacidade, ela é levada para qualquer lado. O povo de casa sumiu o padre, né? Vai aparecer, calma, paciência, apareceu. Uma pessoa que não tem ninguém que a incentive, que não tem ninguém que lembre para ela do valor dela, ela pode ser levada para qualquer canto. Ela já se deu por vencida. Então entenda uma coisa: a principal estratégia de Satanás é convencer você de que você não é capaz, de que você não tem valor, de que você é um caso perdido. E a maioria dos senhores entram em relacionamentos abusivos. O que é um relacionamento abusivo? É quando o homem ou a mulher, e geralmente tem mulher também, que acaba com o namorado, em público ainda, né? Já vi, né? Mas é mais homem que eu tenho percebido. Tem mulher também, mas é mais homem, né? Aqueles homens que são narcisistas, que só sabem enxergar a si mesmos. Então eles se relacionam com uma mulher e fazem dela uma vítima presa no cativeiro. Não é um relacionamento, é um cativeiro. E quando ela finalmente pensa em ter alforria, em se libertar daquela relação tóxica, daquela relação abusiva, ele, instrumentalizado pelo demônio, fala para ela: mas você não vai conseguir ninguém. Ou você fica comigo, ou você não tem ninguém. Ainda olha para você e fala assim: você acha que alguém vai querer ficar com você? E são aqueles homens que se dizem namorados, que se dizem noivos, que se dizem maridos, que olham para a mulher e falam assim: você é burra, você é incapaz, você não sabe fazer nada. Sem mim, você vai passar fome. E vão nivelando a pessoa por baixo. E o pior é que a pessoa vai acreditando naquelas mentiras. Entende bem? Ela vai acreditando que ela é uma moeda que não tem valor. E aí ela não tem coragem de romper aquela relação. Ela não tem coragem de romper aquele relacionamento, porque ela já virou uma vítima sequestrada dentro
relacionamento que não é relacionamento, que é cativeiro. Entende? E às vezes nós tivemos um pai e uma mãe que também, infelizmente, instrumentalizados pelo demônio, nos convenceram de que nossos irmãos eram mais inteligentes do que nós, eram mais capazes do que nós, que a nossa irmã sim sabe fazer as coisas que você não sabe, que tudo que você faz não prospera, não vai para frente. Tem pai e mãe que olhou para você e falou assim: você nunca vai parar com ninguém, porque ninguém vai querer namorar você, e foram rogando pragas para você, e foram convencendo você de que você realmente é um incapaz, uma incapaz. Esse é o problema. E aí nosso Senhor vem nesse final de semana falar para nós que o nosso Pai do céu é aquela mulher que acende uma lâmpada e começa a varrer toda a casa para procurar uma moeda que aos olhos dos homens não vale nada, mas que aos seus olhos é de um incomensurável valor. Uma vez eu falei para vocês, e repito, que Deus me manda repetir, quando um grande CEO de uma grande empresa X, não vou falar porque não vou fazer propaganda, ele foi convocado para falar sobre trabalho em equipe, sobre a importância das pessoas. E todo mundo achou que ele ia fazer um grande discurso. Mas não. Ele chegou lá, pegou uma nota, igual a essa, e disse assim: quem de vocês quer? Todo mundo levantou a mão. Ele falou: ótimo. Aí ele pegou a nota e fez assim. Essa aqui é falsa, tá? Pode ficar sossegado. Que é crime você desfazer do patrimônio, né? Ele amassou, depois ele desamassou. Isso aqui eu estou fabricando em casa, quem quiser depois eu vendo por brincadeira. Ele desamassou. Quem quer? E as pessoas continuaram levantando a mão. Eu? Tem até uma menininha levantando lá. Quer, filha? Depois eu te dou. Vou fazer umas 10 para você. Dá 1000. Depois ele pegou, jogou no chão e fez assim. Esfregou o sapato, assim, limpou bem o sapato. Ficou meio marrom. Perguntou: quem quer? Todo mundo: eu. Por fim, ele rasgou. Pegou um durex, colou, bem coladinho. E perguntou: quem quer? E o povo continuou: eu. Ele disse assim: os senhores querem uma nota rasgada, amassada, suja e pisada, porque acreditam que pisada, amassada e rasgada, ela continua tendo o seu valor. Mas quando vocês veem uma pessoa cheirando a urina, a sarjeta, vomitada por coma alcoólico, drogada, presa lá na cadeia, vocês acham que aquela pessoa perdeu o valor dela. E quanto é que você vale? Você vale o sangue preciosíssimo de Jesus derramado na cruz. Você pode ter se deitado com um monte de homens e mulheres, você continua tendo o seu valor. Você pode ter sido internado em coma alcoólico, quem sabe numa clínica de recuperação para adictos, ainda você continua valendo o sangue preciosíssimo de Cristo. Pode ser que ninguém mais acredite que você é capaz de mudar e melhorar, ou de aprender, quem sabe, um novo idioma, mas Jesus Cristo continua acreditando em você. E se existisse somente você, essa é a nossa fé, Ele se encarnaria novamente, iria para a cruz novamente, sofreria tudo novamente, ainda que fosse só você. Esse é o amor de Cristo por nós. Somos nós que consideramos as pessoas de acordo com a sua aparência, de acordo com o seu externo, de acordo com as suas circunstâncias. Mas Deus, felizmente, Deus não é assim. E quando você olha para uma moeda, nós estamos falando hoje nessa missa da moeda perdida, nós sabemos que na moeda tem um rosto esculpido, como na moeda de R$1. Agora, por exemplo, que morreu a rainha, a Inglaterra tem que trocar todas as suas cédulas, porque lá vai o rosto do rei Charles. E é isso que você precisa entender. Você é a moeda que o pecado perdeu e que Cristo veio procurar diligentemente. E quando Jesus Cristo e Deus olham para esta moeda, eles também veem um rosto. Quando Deus olha para você, quem Ele enxerga?
a Ele, porque você foi criado à imagem e semelhança dEle, e o pecado não consegue apagar essa imagem que está impressa em você. Será que você não entendeu ainda porque o demônio te odeia? O demônio te odeia porque ele odeia a Deus, e olhando para você ele lembra do pai que você tem. Desculpa a comparação que eu vou fazer, gente, mas é mais ou menos assim para você entender, tá? Só para você entender. Sabe quando uma mulher briga com o pai dos filhos, e esse pai dos filhos, um exemplo, a feriu muito, ela não quer nem ver mais a cara dele, que ela ainda não conseguiu perdoá-lo. Aí ela foge de ver a cara dele. Quando ela olha para o filho, quem ela vê? O pai. O maligno, quando olha para mim, olha para você, quem que ele enxerga? A Deus. E por isso ele quer nos destruir, porque você é a moeda que Cristo perdeu, mas que ele veio reencontrar e resgatar pela sua santa cruz. E em você está o rosto do Pai, o rosto de Deus. Isso é lindo demais. Por isso que os místicos, né, os santos da nossa igreja, quando vão refletir sobre essa dracma perdida, sobre esta moeda perdida, eles nos dizem coisas maravilhosas. Santo Ambrósio vai dizer: não é de medíocre valor essa dracma que traz em si a imagem do rei. Olha que coisa mais linda. Não é de medíocre valor essa dracma perdida, que é você, que traz em si a imagem do rei. Agora o demônio quer que você se esqueça do valor que você tem. E sabe por quê? Porque quem não sabe o valor que tem, se entrega e se vende por qualquer preço. Quando você tem uma joia sob o seu poder e você não sabe quanto ela vale, você vende a troca por banana, a preço de banana. Quando você não sabe o valor que você tem. O dia que você descobre o valor que você tem aos olhos de Deus, que você vale, como diz São João Crisóstomo, um Deus morto e crucificado, ninguém te convence mais de que você é um zero à esquerda. Ninguém te convence mais de que você não é importante. Ninguém te convence mais de que você não pode e deve fazer a diferença. E o inimigo não quer que você descubra isso. Porque enquanto você achar que você não tem valor, ele vai continuar te levando para onde ele quiser. Ele quer te levar para o abismo. E por isso ele usa as pessoas para o mal, para convencer você de que você é incompetente, de que você não tem valor. Então pare de acreditar nessa mentira do demônio. Você tem muito valor, mais do que preço, porque o Senhor derramou seu sangue preciosíssimo por você, para você. Não importa, está sujo. E aí eu quero fazer uma última observação para concluir. Pensem comigo uma coisa que eu meditei hoje lá, rezando na minha casa. Eu fiquei imaginando essa mulher procurando a moeda. Você reparou que ela acendeu uma lâmpada, né? Acender lâmpada não é igual ao nosso tempo. A lâmpada era de azeite, né? E de barro, certo? Se ela acendeu uma lâmpada, era de dia ou era de noite? Era de dia. Porque se fosse de noite já estava acesa. De dia. Era de dia. Mas você fala assim, mas se era de dia, por que ela acendeu? Resposta: porque a casa dos pobres naquela época só tinha uma abertura pequenina no telhado para a luz entrar. E a única luz que entrava era a luz da porta. Era uma casa pequena e feita de chão batido. Não era piso, nem contrapiso. Chão batido, a casa dos pobres. A casa dos pobres não era iluminada. Então se você perdesse uma coisa pequena durante o dia, você tinha que acender a lâmpada. Entende bem? Então quando ela acende a lâmpada, ela tem que se sujar. Certo? Mas veja, não dá para procurar uma moeda sem se abaixar. Ela teve que entrar debaixo dos móveis. E o que significa isso? Essa mulher que se abaixa para procurar e encontrar aquela moeda, é Cristo que se abaixou na cruz e se aniquilou a si mesmo, assumindo a condição de um escravo para nos encontrar e para nos salvar. Por isso não tem como procurar sem se ajoelhar. Não tem como procurar sem se abaixar. Cristo se abaixou. Vai dizer São Paulo apóstolo na carta aos Filipenses: se aniquilou, se esvaziou de si mesmo. Essa é a salvação.
E é desse jeito que Cristo nos procura, com sofreguidão. É assim que Cristo nos busca. E aí então, outro detalhe, como ficou o joelho dessa mulher? Como ficou a mão dessa mulher? Pretos de sujeira. Por quê? Porque Cristo tocou o nosso pecado, assumindo a condição de um escravo. Está na carta aos Filipenses, para nos libertar. A sujeira é nossa, a sujeira da lama do pecado, nossa miséria. E Cristo não se importou. Não se importou de se sujar com a nossa fraqueza, de se sujar com o nosso pecado, de se sujar com a nossa miséria e de ter de se abaixar da sua glória, sendo rei e sendo Deus, desde que nós fôssemos encontrados. E o dia que Cristo me encontrou você, o que Ele falou para os anjos? Vamos fazer festa, vamos dar uma festança. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por todos os outros que não precisam de conversão. Deus fez festa no dia em que você se converteu. No dia que você se converteu, seus anjos fizeram uma festança lá no céu, quando você aceitou o senhorio de Jesus. Se a gente soubesse a festa que é no céu, no dia que a gente é batizado e crismado, e recebe a primeira comunhão, os anjos fazem festa, porque eles celebram os homens sendo salvos. Hoje também nossos anjos da guarda se alegram, porque nós estamos na casa do Pai. Estamos sentados à sua mesa e o Pai se alegra, porque você e eu somos a moeda que Cristo perdeu e que não perde o valor, ainda que caia na lama, na sujeira, na miséria, na perdição. Cristo nos resgata, Cristo nos encontra. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ficando de pé e cantando. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar, bem bonito, quero ouvir você. Eu venho do valor. Eu venho falar do valor que você tem. Coloca a mão no coração e cante essa verdade. O Espírito Santo, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Da próxima vez que você se preocupar com a opinião dos outros, comece a preocupar com a opinião de Jesus a seu respeito, porque é ela que realmente importa. E para Ele você jamais, nunca perde o seu valor. Amém?